E aí, meu aprovado, meu aprovado, vamos resolver questão 1, letra F da lista 5 de cálculo 2 do Bruno, beleza? Questão dá essa funçãozinha aqui, pede para a gente encontrar, classificar e determinar as imagens, né, dos pontos críticos dessa função, beleza? Então, mesma coisa de sempre, né? Montar o sisteminha com as derivadas parciais. Fx de xy, aqui vai ficar y menos 1 sobre x ao quadrado, igual a zero. Fy de xy vai ficar, bom, x menos 1 sobre y ao quadrado igual a zero. Beleza? Aqui, se eu olhar para essa equação e olhar para essa aqui, eu vejo que basicamente o x e o y estão em posições trocadas, né? Ou seja, se eu trocar na equação 1, onde está y, eu escrever x, e onde está x, eu escrever y, ela vira a equação de baixo. Percebeu? Quando a gente tem esse tipo de acontecimento, vamos dizer assim, a gente diz que a gente tem uma simetria, beleza? Simetria x igual a y é uma das maneiras de a gente resolver o sistema, beleza? E como, né, tem x e y no denominador, a gente também tem que ter x e y distintos de zero, diferentes de zero, beleza? Então, simetria x é igual a y, beleza? E x e y distintos de zero. Tranquilo? Então, sempre que você vê isso aqui, né, que substituindo na equação de baixo, trocando x por y, y por x, deu a equação de baixo ou a equação de cima, a gente tem essa simetria. A gente vai ver isso em vários e vários exercícios daqui para frente. Tranquilo? Então, é uma maneira rápida aí de resolver o sistema, né, quando há essa simetria. Show de bola? E, bom, se a gente vê trocar, então, se x é igual a y, posso pegar a equação de baixo e trocar y por x, porque eles são iguais. Pegando a equação de baixo, né, eu vou ter x vai ser igual, passando esse aqui já para lá, 1 sobre x ao quadrado. Eu vou ter que x ao cubo é igual a 1, ou seja, x vai ser igual a 1, que também é igual a y, porque eu tenho simetria x igual a y. Então, se ambos são iguais a 1, eu vou ter um ponto, que é o ponto 1 e 1, beleza? E agora eu calculo meu essiano, né? Ou seja, eu preciso determinar para calcular o essiano as derivadas parciais, ou seja, as segundas derivadas no caso, né? Então a minha fxx de xy, pego a fx, deriva em relação a x, né? O y some, ali vai aparecer 2 sobre x ao cubo, beleza? E a fy de xy vai ser a mesma coisa, como eu tenho y menos 2, ele vai subir multiplicando, vai ficar 2, desce a potência, y ao cubo. E fazer aqui, ó, fxy de xy vai ser igual a quanto? Bom, pego a fx, deriva em relação a y, ou pego a fy, deriva em relação a x, de qualquer forma vai dar 1. Beleza? Então, meu essiano, né, calculado no ponto P, ele vai ser o quê? A fxx calculada no ponto P, ou seja, vou substituir por 1 e 1 aqui, vai ficar 2 sobre 1 ao cubo, que é 2, vezes a fy calculada no ponto 1 e 1, que vai ficar 2 também, menos a fxy calculada no ponto 1 e 1 elevado ao quadrado, né? Ou seja, 1 ao quadrado. Isso vai ser igual a 3, o essiano é maior do que zero. Se o essiano é maior do que zero, o que eu faço? Analiso a fxx calculada no ponto P, beleza? A fxx calculada no ponto P, ela vai ser igual a 2, e 2 é maior do que zero. Se o essiano é maior do que zero e fxx calculado no ponto é maior do que zero, isso implica que eu tenho um ponto de mínimo, beleza? Só que esse ponto de mínimo, ele não é um mínimo absoluto, tranquilo? Isso a gente já tem que analisar, né? Porque a gente já está careca de fazer domínio e imagem de função de várias variáveis, como a gente fez na parte da lista 4, tranquilo? A gente já tem que ter essa malícia. Como que você vai ver isso? Bom, só você pegar a função aqui, ó, né? Se você fixar, ó, vou dar só um exemplo, fixa o y igual a 1. A sua f vai ficar f de x e 1, beleza? Ela vai ser x mais 1 sobre x mais 1, beleza? Aí você faz o seguinte, ó, dois limites, né? Isso eu vou fazer em um só. Limite com o x tendendo a mais ou menos infinito. Vê aí. Aqui, nos dois casos, vai dar zero.
Aqui não vai importar, porque vai ter limites infinitos. Aqui vai dar mais ou menos infinito, conforme eu quiser. Ou seja, a imagem da função pode ser mais ou menos infinito. É simétrico para y, porque y, né, ocupa as mesmas posições que x, né? 1 sobre y, 1 sobre x, xy, yx. Beleza? Então a gente vê que esse mínimo é um mínimo local, não é um mínimo global, não é um valor mínimo absoluto que a função atinge. Beleza? A função a gente vê que ela é ilimitada, vai a mais e menos infinito. Tranquilo? A gente já até fez esse tipo de coisa aqui, né, na parte da lista 4. Show de bola. E quanto que vale f calculada no ponto P? F calculada no ponto P vale o quê? 1 vezes 1 mais 1 mais 1, 3. Tranquilo? Então aí, ó, encontramos os pontos críticos resolvendo o sisteminha aqui, né, ó. Classificamos utilizando o determinante de Hess, né, fxx vezes fyy menos fxy ao quadrado, e determinamos a imagem correspondente, né, aos pontos críticos, no caso, ao único ponto crítico que a gente obteve. E sabemos, né, que ele não é o máximo nem o mínimo absoluto dessa função, beleza? Ele é um mínimo local e não global. Show de bola? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Até a próxima. Valeu!